Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu amigo, minha amiga, querido irmão, querida irmã. Voltamos aí com a nossa gravação, né? Alimento para o Espírito, a hora da verdade. Estivemos ausente um tempo para poder orar a Deus e ver o que o Espírito Santo coloca para ser ministrado ao seu espírito, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, porque o próprio Jesus, ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então nós começaremos essa programação dizendo sobre a realidade da vida. É uma coisa que não se tem como se opor contra essa realidade. A realidade da vida é a morte. Nasce, cresce, vive-se, mas ninguém escapa desse dia. E segundo Coríntios 4:18, o apóstolo escrevendo a palavra do Senhor, diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, que se enxerga, mas nas que se não veem, porque as que se veem, as que se enxerga, são temporais, e as que se não veem são eternas. Então o ser humano na Terra, nesta vida, ele se atenta para as coisas que se veem, que se enxergam, e não pensa que a qualquer momento chegará o dia em que perecerá. Mas só que o espírito não morre. E é aí que o ser humano tem que ver o testamento da cruz do Calvário. Direito adquirido à vida eterna, já pago por Jesus Cristo, Filho de Deus. Em Romanos capítulo 10, versículo 8, a confissão do testamento é: a palavra de Deus está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra de salvação que é pregada, que Jesus Cristo já pagou o preço para que você pudesse ter a vida eterna. Mas tem o seguinte, a saber se com a tua boca, não com sentimento, mas por fé, confessares a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, serás salvo. Porque com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque diz lá também, capítulo 10, versículo 11, todo aquele que nele crê pela fé, não por sentimento, jamais será confundido. Então vamos buscar as coisas eternas. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Mateus capítulo 24, versículo 35, o céu e a terra, isso é uma advertência que Jesus coloca para a igreja, para a humanidade. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Que a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, ela cai no espírito. Então todo ser vivente terá que dar conta perante Deus naquele dia.
ou para a vida eterna, ou para a perdição e sofrimento eterno. Lucas capítulo 12, o Senhor Jesus ele disse aqui uma parábola dizendo assim: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A avareza não é um ser humano, ela é um espírito, tá? A avareza, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. Isso acaba. No versículo 16, ele propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher mais meus frutos. Os meus celeiros estão abarrotados. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e vou edificar outros maiores. E ali vou recolher todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. E no versículo 20 diz assim: mas Deus lhe disse: louco, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Então aqui a avareza que leva ao homem, o ser humano, a ambição dos olhos, como dizem Provérbios, o inferno não se farta de almas, quer mais almas. Assim os olhos dos homens nunca se satisfazem. Em João capítulo 12, versículo 47, se alguém não ouvir as minhas palavras e não crer, Jesus diz assim: eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Olha aí, para salvar, meu amigo, minha amiga, para salvar. Então o Senhor não julga ninguém. João, capítulo 12, versículo 48, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância do ser humano, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam e entregue o seu espírito, sua alma, sua vida a Jesus, porquanto tem determinado um dia em que com justiça de julgar o mundo, por meio do varão Jesus que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. João capítulo 12, versículo 49, Jesus diz: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas de Deus, meu Pai, que me enviou. Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna, a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. 1 Pedro 1,18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, meu amigo, minha amiga, irmãos, como prata ou ouro que foste resgatado da vossa maneira adâmica de viver por tradição da religião que receberam de vossos pais.
mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O preço já foi pago, sendo de novo gerados, olha aí, de novo gerados, não de semente adâmica corruptível, pecado original, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós está sendo evangelizada. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, vamos olhar para as coisas da vida eterna. Não ficar com a visão fechada, porque a salvação é um ato individual. Em Marcos capítulo 16, versículo 9, Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, a qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Até hoje tem pessoas que não creem que Jesus ressuscitou. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente. E lançou-lhes em rosto a sua incredulidade. Isso é o dia de hoje, né? Século XXI serve. E dureza de coração, não por haverem crido nos que o tinham já visto ressuscitado. Eu disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Mateus 25, 46. Irão estes para o tormento eterno, mas justos para a vida eterna. Mateus capítulo 25, versículo 46. E irão para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Repetindo, para que caia no seu espírito esta palavra de Deus. E aí, quem crer, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que já derramou sangue na cruz do Calvário para a salvação da sua alma, para a vida eterna, no versículo 16, diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. João capítulo 11, versículo 26, disse-lhes Jesus, e diz até hoje, você vê muita flâmula de cemitério ali, velando o defunto. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, ainda que esteja morto, viverá. Aqui quer dizer, terá vida eterna. Não terá o sofrimento eterno. E todo aquele que vive e crê em mim, diz Jesus, ele não disse apenas, diz, é atual, nunca morrerá. Crês tu isto, meu amigo, minha amiga? Você crê que realmente Jesus Cristo é o Filho de Deus e que já pagou o preço para resgate da sua alma, do seu espírito? Porque Jesus, ele não nasceu normal, com a semente do homem. O Espírito Santo fez gerar naquela mulher, Maria, Jesus Cristo. Então, ele não teve a influência do DNA do pecado original. E o sangue dele, ele tomou sobre ele o pecado do mundo.
Ele abriu a oportunidade de vida eterna para todos aqueles que se arrependem de verdade, que quer uma conversão, novidade de vida aqui na terra e, por fim, a vida eterna. Então, neste momento, você pode confessar a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador pela fé, não por sentimento e emoção. Então, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.